Adeus à Terra-média, ou O Conto do Viajante. Capítulo 1. De todos os registros que se encontram nas histórias dos homens do Oeste, este é o único que me disseram terem conhecimento de ter sido escrito por alguém nascido na Terra Negra. Não que não houvessem outros homens lá, pois havia muitos escravos libertos e antigos inimigos a quem foram dadas aquelas terras em sinal de misericórdia. Mas não se tem registro de que escravo ou homem livre do Sul tenham escrito nada que concerne a tal lugar. E por esse motivo os arquivos do Oeste não dizem a respeito de nenhum outro de seus habitantes. E os orientais não possuem nenhuma escrita. Eu odiava todos aqueles que habitavam naquela terra, dada aos antigos inimigos do rei por terem se arrependido de sua guerra contra ele. Desde o início os odiava, e ao meu ver nada mais eram que covardes, e nenhum valor havia em receberem de graça aquilo que não lhes pertencia, ainda mais que não haviam conquistado. Esse foi o primeiro motivo pelo qual odiei o rei, mas se não fosse por esse eu encontraria outros, como fazem todos aqueles de minha raça. O rei tomara nosso reino, humilhando-nos e dando-o a outros. E quanto aos escravos, libertou-os para que passássemos fome e não tivéssemos quem fizesse nosso trabalho, dando a eles as terras que de fato pertenciam a nós. As memórias do início de minha vida não tenho motivo para contar. O Oeste reina em paz nesses dias, e não há por que contar sobre a violência, as torturas, os feitiços escuros, os envenenamentos e todas as incontáveis maldades que haviam em Mordor, a Terra Negra. Essas são as coisas velhas, e foi para livrar-se delas que lutamos por tanto tempo. As memórias dos dias ruins são mantidas apenas para que saibamos com o que lutamos durante a guerra, e quando a vitória for conquistada finalmente, não mais teremos necessidade de guardá-las. É o que dizem no Oeste. Felizes aqueles que nasceram na época em que tais memórias não precisam ser guardadas. Esse é o motivo pelo qual começo a descrever a minha jornada na época em que as coisas incomuns, ou fantásticas como preferem chamar alguns, começaram a se desenrolar no início de minhas andanças. Minha raça tem o feitio de permanecer em um local e fazer dele morada por quanto tempo conseguir, saindo dele apenas pelo excesso de sua prole ou para explorar território novo quando o antigo não lhe serve mais. Para os poucos que sobraram, incapazes de reconquistar por força aquilo que nos fora tomado, e poucos demais para que nos multiplicássemos novamente, pareceu que já era hora de fugir e procurar um novo lugar além das montanhas da cinza. Aqueles que conhecem a geografia daquelas paragens podem perguntar-se o motivo de tanta demora para sair naquela jornada. E ao dizer que nosso objetivo era percorrer o caminho pelo norte, passando os penhascos e desfiladeiros onde antes eram os portões negros, podem perguntar-se por que não seguimos o caminho simplesmente na direção do leste, onde a terra é ampla e sem montanhas. Devo dizer que as coisas não são tão simples quanto parecem. Quando os servos da Torre Negra e o nosso antigo mestre caíram, muitos dos antigos servos, os Uruks mais fortes, com suas feras selvagens, montaram uma guarda onde os planícies lentamente se tornam as terras orientais. Muitos fugiram para lá, enfraquecidos demais para fazerem qualquer bando ou exército, mas até hoje vivem atentos àqueles fugitivos de sua própria raça, que possam servir de comida às suas bestas famintas, ou ainda que possam ser tomados por escravos. Essa inimizade contra a própria espécie é uma das semelhanças da raça dos orcs com a dos homens. E se nenhum homem em sã consciência deseja cair em mãos de sua própria espécie para ser escravo, quanto mais pode-se dizer de um orc. Por esse motivo, eu e meu companheiro de viagem decidimos nos dirigir em direção ao norte, pois caso os desfiladeiros fossem nossos carrascos, nosso destino seria menos cruel. Por dias de viagem permanecemos com quase nenhum mantimento, a não ser pão negro e charque velho.
O sol não nos ajudava, já que agora que o rei havia chegado, até mesmo a desolação tinha sobre si o brilho do dia. O calor na rocha negra, a terra sem árvores ou grama, o planalto torpe e deserto de Gorgoroth eram nossos companheiros. Antes, quando a terra era tomada pelas cinzas e o sol não penetrava nela, não havia essa ameaça. Mas agora o alvorecer era nosso crepúsculo, e dormíamos escondidos em fendas, cobertos de couro ou quando tínhamos sorte nas cavernas que encontrávamos. Levantávamos somente quando as setas do dia eram bloqueadas a oeste pelas cordilheiras das Montanhas Negras. O dia em que chegamos ao abismo, as rochas escarpadas que podiam tomar-nos a vida, não havia sido diferente de nenhum outro nos últimos meses ou anos. Arrisco-me a dizer que para nossa raça, todos os dias são sempre iguais. Nós os passávamos em maldições e xingamentos ásperos, grunhidos e rosnados ríspidos, atos vis e pensamentos negros, se é que podem ser chamados de pensamentos. Nossa existência era uma infindável repetição moribunda de brutalidade, como a monotonia de um tambor de batalha, como um minuto que se repete igual, vez após outro, por anos incontáveis, como as mós girando em círculos, dos escravos que tínhamos no mar de Nurnen, antes que o rei chegasse e os libertasse. Não escrevo sobre minha vida pregressa, antes daquele dia, pois de fato eu não tinha uma. Era como se vivesse o mesmo dia, desde o nascimento repetidas vezes. Desde o dia anterior à chegada ao abismo, nos entreolhávamos atentos, sabendo que éramos um perigo um para o outro. E desde o começo da viagem não dormíamos bem. Nós dois sabíamos que esse era o destino final de um de nós dois. Essa é outra semelhança entre homens e orcs, o canibalismo. Entre os últimos com muito mais facilidade, já que os atos mais vis não provocam qualquer pesar em nossa consciência. Nossos atos são inibidos apenas pela represália externa. O medo é a única virtude dos orcs. E lá nós estávamos finalmente, diante de um abismo negro, com uma névoa cinzenta do outro lado. Fracos demais para ter firmeza nas pernas, sabendo que o único modo de ter tal firmeza era um estômago cheio. E ambos éramos o único obstáculo entre o que queríamos, e também a única solução. Difícil era encontrar o elemento surpresa, conosco sempre alertas. Foi nesse momento que quebrei o silêncio. A única solução... E pulei em meu adversário no meio da frase, enquanto ele escutava. Ele era maior e conseguiu me derrubar e me dar uns bons golpes. Eu, porém, era mais ágil. Tive a vantagem de saber o que estava fazendo. Cortei o tendão de sua mão direita, esfaqueei-o no outro braço e enfiei os dedos em seus olhos até que eles se desfizessem. Agora, com boa parte do trabalho feito, fugi para longe, evitando a luta corpo a corpo, a qual eu não poderia vencer. Ele ainda podia sentir meu cheiro, mas confuso e desorientado, ele pouco se movia, com medo de cair no abismo sem querer. Assim aproveitei-me da única virtude que ele tinha. Esperei pacientemente até que ele estivesse mais fraco. Ele causava outros ferimentos de tempo em tempo. Depois de algumas horas, não importava quão grande ele fosse, Ulrich não poderia fazer mais nada contra mim. Com um golpe final, sem remorso, o matei. Logo me preparei para minha refeição. Ao final daquela noite eu tinha um estômago cheio. Matei minha sede com o resto da água salobra que a Terra Negra tinha a oferecer. Estava amanhecendo. Na outra noite eu teria forças para continuar minha jornada. Como qualquer outro de minha espécie faria, dei as costas para os restos de roupa e ossos do meu companheiro. Depois de meses de andança, finalmente encolhi-me para descansar e dormir tranquilamente.